Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na guerra da Ucrânia, na invasão da Ucrânia pela Rússia, o que aconteceu no dia de ontem, e vamos mostrar para vocês aqui de forma exclusiva, ou pelo menos eu não vi ainda em nenhum outro jornal brasileiro, as trincheiras cavadas pelos russos em Chernobyl, hein? Vamos entender esse assunto, essa notícia, ou essas notícias foram sugeridas por Baby Yoda, Éder Senna e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos dar uma recapitulada no que está acontecendo aqui no fronte de batalha. O que a gente tem as forças que saíram do norte da Ucrânia continuam sendo recolocadas aqui no leste. Algumas estão a caminho, outras já estão aqui na região leste, já estão reforçando as tropas russas por aqui, mas por enquanto sem grande avanço, né? O que a gente tem visto aqui é um grande interesse, uma grande tentativa de ligar Izium com Sloviansk, ou seja, isso aqui, o grosso das tropas russas está sendo colocada em Izium com o objetivo de tomar Sloviansk, mas não conseguiram andar muito neste sentido. Provavelmente aquela ideia de fechar um grande bolsão de tropas ucranianas isoladas aqui, uma parte da estratégia maior de fechar toda essa região aqui que eles pretendem fazer em algum momento, né? Então, por hora, não houve grande avanço em termos dos russos. Todas as vezes que eles tentaram avançar a partir de Zion, foram contidos pelos ucranianos, não conseguiram fazer grandes avanços, né? Mas, de novo, como eu falei para vocês, é uma questão que a gente tem que ver como é que vai acontecer isso nas próximas semanas, ainda tem tropa vindo ainda, né? Uma coisa que foi curiosa, que foi levantada por alguns observadores nessa história toda, é justamente a questão de por que eles estão mandando as mesmas tropas aqui de cima para cá, né? Porque, na verdade, isso não seria o ideal. O ideal seria pegar esse pessoal daqui, colocar em algum outro lugar, né? Como eu falei, eles não podem pegar todas as tropas russas e colocar nessa guerra, porque as tropas russas têm que continuar patrulhando vários outros lugares. A Rússia é uma colcha de retalho de repúblicas e zonas independentes e zonas autônomas, que no final das contas precisa ter exército lá para controlar, para evitar que saia uma revolução qualquer ali. Então, eles poderiam perfeitamente pegar essas tropas daqui e jogar para algum outro lugar, e pegar tropas novas e colocar para cá. Seria algo muito melhor do ponto de vista da moral das tropas, né, de manter a moral das tropas, porque o pessoal que está saindo aqui de cima certamente está saindo com aquele cheiro de perdedor, né, ou seja, vai acabar contaminando o restante das tropas russas, que, como eu já falei desde o início, no sul a Rússia teve uma força muito maior, conseguiu um avanço muito mais significativo do que no norte da Ucrânia, né? Vai acabar, o cheiro de perdedor dos soldados do norte vão acabar contaminando os do sul, né? Enfim, não conseguiram grandes avanços aqui. Agora, por outro lado, a Ucrânia conseguiu sim grandes avanços aqui na região de Kherson, tá? Existem até alguns relatos não confirmados de grupos que teriam sido cortados, grupos russos que já teriam sido cortados aqui por forças ucranianas, com ultimato para se renderem e coisa e tal, né? Ou seja, já estariam fora de contato, isolados esses russos. A gente não sabe ainda, isso não está refletido aqui no mapa, essas informações muito preliminares a gente tem que tomar com cuidado, mas, enfim, o fato é, sim, a contraofensiva ucraniana está caminhando em Kherson. E a ofensiva russa por aqui não está indo bem. Um lugar que os russos têm conseguido avançar é aqui em Mariupol. Vocês lembram, até um tempo atrás, aqui formava uma espécie de gancho aqui, e eles conseguiram tomar essa parte toda aqui. Veja, gente, na verdade, a gente fica olhando esse mapa aqui, fica parecendo uma coisa meio estática, mas na verdade a briga aqui acontece em vários trechozinhos ali do local, né? Todo dia tem gente perdendo, tem gente ganhando pedaços aqui de Mariupol. Mas como eu disse para vocês, a situação de Mariupol é uma situação complicada. Assim, a chance dos ucranianos conseguirem resistir por muito tempo é pequena e diminui a cada dia. A única expectativa que você teria é justamente se as contraofensivas ucranianas daqui tivessem um sucesso maior, conseguissem caminhar em direção a Mariupol, mas isso por hora não parece ser algo factível, ou pelo menos imediato.
onde os ucranianos estão conseguindo fazer uma contraofensiva mais efetiva é justamente na região de Kherson, né? Então, essa situação militar aqui, esse site aqui chamado Critical Threats, é um site mantido por especialistas do Instituto da Guerra americano, e tem uma informação, tem algumas informações que eu achei interessantes aqui. Repara que eles têm um mapa um pouquinho diferente, né? Isso é notável, porque esse mapa aqui, muita gente me critica, fala não, que esse mapa é ucraniano. Não, esse mapa aqui é um esforço coletivo de um monte de gente, inclusive russos, tá? Daí você vê algumas coisas, como essa região toda aqui está no vermelho, aqui como controle russo, e se você vê os mapas do pessoal americano ou do pessoal ucraniano, não mostra isso não, mostra como área contestada. Amarelinhos são lugares que os russos dizem que controlam, mas que na verdade não há evidências de que eles controlem de fato, né? Então repara como a região aqui em Kherson realmente muda de figura, né, aqui. Mas o que eu acho mais interessante nesse site, eu vou deixar o link desse site para vocês darem uma olhada e tirarem a sua opinião. Como eu sempre digo, nunca acredite 100% em nada nessa guerra, tudo pode ser informação falsa, mas me parece bastante condizente o que eles estão falando aqui, né? E o curioso dessa história toda é o esforço que está acontecendo dentre os russos para cortar o acesso dos soldados à internet. Porque com essa saída dos soldados do norte, é lógico, só o pessoal putin-minion brasileiro que achou que isso aí foi uma medida. Ai não, que eles recuaram, é tudo estratégico, Putin tinha planejado isso. Tá na cara que eles perderam ali, tiveram que sair escorraçados dos ucranianos. Tá mais do que claro isso, eles nunca liberariam isso de boa vontade ou coisa e tal, né? E é lógico, os próprios russos percebem isso, os russos estão vendo isso acontecer. Como eu falei no vídeo ontem, as manchetes na Rússia já estão mudando, indicando que a coisa não está indo tão bem assim. E o pior, hoje em dia a gente vive na era da informação descentralizada e distribuída. O soldado lá na frente de combate, que está lá brigando aqui nessas coisas aqui, o soldado russo, ele está vendo essas coisas, ele tá, ih, caramba, deu ruim lá em cima. Enfim, esse tipo de coisa é ruim para a moral dos soldados russos já está baixa, porque eles não conseguem avançar. Com essa derrota enorme na saída lá de Kiev, a tendência é piorar, e aí a resposta do comando russo é muito engraçada, né? Eles estão tentando justamente aumentar a censura nas redes de celular para evitar perda de moral, né? Enfim, bem interessante. Eles falam mais algumas coisas aqui sobre Mariupol, eles alegam que os russos estão perto de fechar esse gap aqui, isso faz sentido. Aqui a gente vê o gap está mais aberto aqui, mas na visão deles essa área aqui já foi tomada pelos russos, então isso é um problema para a defesa de Mariupol, porque justamente separa em duas áreas diferentes, né? Então uma não pode mais ajudar, a outra não tem mais um corredor aqui que permita o acesso. De qualquer forma, é algo que... Enfim, vamos ver como é que vai... Quanto tempo mais Mariupol consegue resistir, né? Aqui também eles dão uma visão daquilo que eu falei, né, da tentativa dos russos de vir em direção a Sloviansk. Não conseguiram, foram repelidos pelos ucranianos. E segundo está dizendo aqui, fizeram inclusive uma contraofensiva e tomaram alguma área aqui, né? Os russos também estão tentando pegar essas regiões aqui para justamente fechar esse cerco aqui, mas até agora não conseguiram fazer isso, não conseguiram fechar esse ponto aqui, né? Enfim, eu vou deixar o link desse site na descrição para vocês verem, tirarem as suas próprias conclusões. Enfim, foi identificado já por várias fontes o carniceiro de Bucha, o tenente-coronel Azatbek Umurbekov, que seria o comandante de uma unidade lá do exército russo e que teria dado a ordem para atingir os civis naquela região ali de Bucha, né, na saída, né? Ele estava comandando a 64ª Brigada de Rifle Separada Motorizada, que seria a unidade 51.460, e seria dele a ordem disso daí. Essas informações foram obtidas através de hacking, apesar de que, como eu apontei num tweet que eu fiz recentemente, existe um documento russo, inclusive, condecorando os comandantes de todas as tropas que estavam na região de Bucha
né, na época era uma notícia positiva, dizendo que, olha, que conseguiram tomar os subúrbios de Kiev, que já estão próximos de tomar Kiev, não sei o que lá. Aquelas notícias positivas dos russos no início da guerra, né, que eles viam como positivas, e aí botava o nome de todos os comandantes lá, numa espécie de agradecimento. Então, ele parece que é o principal. Descobriram depois, avaliando essa lista e pegando mais documentos lá, identificaram que justamente é o cara que deu essa ordem, né? Mais um para sofrer acusação de crime de guerra ao final dessa coisa. Bom, e uma outra coisa que chega a ser curiosa, vocês lembram, eu juro para vocês, eu falei a primeira vez aqui, lá no dia 24 de março, mais ou menos ali, no final de março, eu falei, olha só, está circulando a informação de que os russos fizeram trincheiras em Chernobyl. Eu falei, não, é um absurdo, eu não sei não, eu não acredito nisso não, eu quero mais confirmação, acho que isso não está certo, né? Ninguém seria tão idiota de fazer um negócio desse tipo, né? Vocês sabem, Chernobyl foi alvo de um acidente nuclear seríssimo, o maior acidente nuclear da história humana, e toda a região é contaminada. Ninguém pode mexer em nada ali, não pode nem habitar as pessoas, porque qualquer coisa que você mexa na Terra, que você faça ali, você levanta isótopos radioativos e causa problemas, né? E daí eu fiquei nessa posição, falei, olha só, tô dando notícia aqui, mas não tenho certeza não, como eu falei do caso ali de Kherson, coisa e tal, eu não tenho certeza. Por enquanto é só informação que está circulando, a gente não sabe se é verdadeira, né? Quem seria o soldado idiota ou o comandante militar idiota de ordenar os soldados de cavar trincheira numa área radioativa, né? Mas, como a gente sabe, como a gente percebe agora, isso é um problema. Depois disso, saiu a notícia de que os russos que saíram da região para a Bielorrússia, 7 ônibus cheios, tiveram que ser internados com problemas de contaminação por radiação. E aí eu falei, olha só, está confirmada a parada. Para os caras terem problemas de contaminação por radiação, eles têm que ter feito alguma coisa. Porque, olha só, embora a radiação lá seja grande, ela está controlada. Desde que você não entre dentro do sarcófago, não entre dentro de onde é a usina lá. O sarcófago é uma estrutura que eles construíram para fechar o pessoal, a usina em si, que é o ponto mais radioativo. Desde que você não faça isso e não faça nenhuma besteira, gente, tem até ônibus turístico lá na região. O pessoal vai lá passear, conhecer a região de Pripyat, lá da usina de Chernobyl e coisa e tal. Se você não fizer nada, não tem problema. O que você não pode é ficar mexendo na terra, é comer animais, comer coisas de lá, entrar no sarcófago, né? Se esse pessoal chegou em Belarus, chegou na Bielorrússia com síndrome de radiação aguda, eles fizeram alguma coisa. Mas até aqui a gente não tinha ainda as fotos dessas trincheiras, né? Afinal, os russos já liberaram toda essa região aqui no norte, já está ocupada pelos ucranianos em algum momento. Se houvessem essas trincheiras russas, isso iria aparecer, né? E agora foi liberado ontem num site italiano esse filme. Vou tocar para vocês aqui. Mostrando justamente, tá vendo aqui? Olha só os buracos cavados. Isso daqui é aquela trincheira para tanque que eles fazem. Eles cavam um buraco defensivo e botam o tanque ali dentro, para o tanque não poder ser atingido e continuar podendo atingir, né? E aqui, ó, para provar que é mesmo em Chernobyl, tá aqui o sarcófago, essa estrutura. Cara, muito perto do sarcófago. Olha só, onde os caras montaram a estrutura defensiva deles, as trincheiras cavadas pelos russos. Cara, poucos metros, né? Deve ter o quê? Uns 100 metros, 200 metros aqui entre essa posição e o negócio de Chernobyl. É uma loucura mesmo. Realmente dá um prêmio Darwin para esses soldados russos, que realmente um absurdo isso, né? Enfim, por falar em soldados russos burros, né? A gente já viu aqui essas blindagens que os russos estavam usando nos tanques deles, né, nos carros de combate deles, porque, como a gente falou, né, agora a gente ficou sabendo agora de toda a batalha que aconteceu, a tal da Batalha do Comboio, né, que é aquele comboio enorme que ficou de 35 quilômetros, que ficava perto de Kiev, e por dias e dias o pessoal ficava falando, não, e o comboio vai chegar, olha só, o comboio vai chegar, e aí Kiev vai cair, aí não tem mais jeito, o comboio vai chegar.
E agora a gente sabe que o comboio, na verdade, foi deixado inteiro, propositalmente, pelos ucranianos, porque eles não queriam que os russos chamassem outros comboios. Os ucranianos ficaram usando técnicas de guerrilha para destruir a frente do comboio em lugares apertados, aí parava o comboio todo. Eles poderiam ter destruído todo o comboio, né? Isso é uma coisa que muita gente falou também. Poxa, tá um monte de caminhão ali na estrada, pô, vai com um aviãozinho ali, ó, solta bomba ali. Poderiam ter feito isso. Não fizeram por estratégia para evitar que os russos pedissem outro comboio. Então eles ficaram atrasando o comboio, reduzindo a velocidade através de técnica de guerrilha, justamente para o pessoal não pedir comboio. Quando pediram já era tarde demais. Aquele comboio foi todo dizimado, tá? Acabou que no final das contas não sobrou nada. E os russos, no desespero com técnicas de guerrilha, né, porque o pessoal ficava escondido na mata aqui, atirando nos comboios, começaram a fazer, olha que maravilha esse tipo de proteção aqui que eles botaram no caminhão. Olha só, com madeira, é muita inteligência. O pessoal é muito inteligente lá na Rússia, cara, é tudo um gênio, cara, impressionante. Quem acha que Putin é um idiota sozinho por lá, tá errado. O cara bota uma armadura de madeira. Imagina um coquetel molotov nisso aqui, meu amigo. Brincadeira não, né? É o exército dos russos. Parece a Corrida Maluca. Vocês lembram da Corrida Maluca que tinha aquele cara que era um lenhador, né? O carro dele era todo de lenha, né? E agora... E não é só isso. Agora tem também o Mad Max russo. O que está acontecendo, né? Os russos continuam perdendo equipamento à torta e à direita. Um monte de quinquilharia velha, só tem cacareco velho no exército russo. E aí os russos estão improvisando o Mad Max deles aqui, olha só. As imagens de tanques e veículos russos, que os caras criam um monte de... botam um monte de placa, de pedaço de outros blindados. Cara, vê se isso aqui não é uma coisa da Corrida Maluca, cara. Tem uma florestinha aqui em cima, um monte de coisa pendurada, coisa de ferro, coisa de madeira. Olha que festa, né? Porque é o primeiro carro do comboio. Eles já sabem que é ali que os ucranianos vão atacar, né? Aí você vê aqui, ó, um monte, o pessoal pega pedaço de tanque de outros veículos que foram já atacados pelos ucranianos, e daí... Aqui, eu mostrando o caminhão protegido com essa camuflagem, ou armadura e coisa e tal, e depois pegou fogo, lógico, coisa mais fácil do mundo, né? Tudo de madeira. Olha lá, é o mesmo caminhão, com um monte de tanquezinho aqui, de coisa de madeira, pegou fogo, lógico, molinho, né? Aí eles pegando aqui, ó, é lógico, a gente tem mais imagens desses tanques, né? Depois que eles foram capturados pelos ucranianos, ou destruídos, né? Mas dá para ver claramente que eles foram adaptados, que botaram um monte de quinquilharia para tentar proteger o tanque. Isso é o que você vê, o desespero dos russos lá com falta de material, com os cacarecos velhos deles lá, né? Realmente é uma guerra que já está perdida para a Rússia. Não tem outra visão disso daí, não tem outra possibilidade nessa história aí, né? E, bom, só para complementar aqui rapidinho, uma informação que saiu hoje, que é realmente uma coisa, um puxão de orelha na Europa, dizendo que, olha só, a Europa, desde o início da guerra, deu 1 bilhão em armas, 1 bilhão de euros em armas para a Ucrânia, e deu 35 bilhões de euros para a Rússia, pagando por petróleo e gás. Então, eles estão pedindo aqui, lógico, que a Europa pare de comprar o gás russo e coisa e tal. Agora, o que eu acho que eles cometem um erro enorme aqui é não perceber que toda essa campanha verde, todo esse pessoal ambientalista que é contra fracking, que é contra combustível fóssil, na verdade, acabou proibindo esse tipo de iniciativa no solo europeu e ajudando a Rússia. Aqui eles falam, não, nós temos que nos livrar da dependência de combustíveis fósseis e não sei o que lá. Não, meu amigo, vocês têm que se livrar dessa mentalidade absurda de mudanças climáticas e não sei o que lá, e que não, isso tudo é propaganda russa, tá mais do que na cara que foram os russos por trás dessa propaganda, que incentivaram esse tipo de coisa, que proibiram o fracking na Europa. Tem que fazer fracking, tem que usar o óleo enquanto tiver ainda. Quando acabar, acabou, mas enquanto tiver, tem que usar ainda. Um absurdo esse tipo de pensamento do pessoal. Realmente é um puxão de orelha. Tem que acabar com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.